E aí, galera do Férias e é Isso, como é que vocês estão? A gente estava meio sumido daqui, né? Só que a gente estava planejando aí uma porrada de novidade, muita coisa legal que a gente vai trazer para vocês agora. Então continue acompanhando a gente aí para não perder nada disso. Para começar tudo isso, vocês já pararam para pensar o trabalho que dá para poder organizar uma viagem? E uma coisa que muita gente não sabe é que somente um bom planejamento pode te livrar de algumas ciladas aí. E toda vez que a gente conversa com algumas pessoas, a gente percebe o seguinte: muita gente quer viajar, mas não sabe nem por onde começa. Então, se você é esse tipo de pessoa, tá meio perdido, mas quer aprender a organizar sua próxima viagem, fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender. Aproveita, claro, deixa o joinha pra gente, já que a gente tá trazendo conteúdo novo pro canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e ativa as notificações. Bom, a primeira coisa parece meio óbvia, mas é saber qual a data que você pretende viajar. Você pode até virar para mim e falar assim: ah, mas não brinca. Mas já parou para pensar? Você tá lá sonhando com uma grande viagem internacional no inverno e aí vai ter suas férias disponíveis. Só que aí você percebe que o momento que você vai estar de férias aqui no Brasil, simplesmente nesse destino é verão. E aí as suas férias de inverno simplesmente vão para o saco. E além disso, saber quantos dias você vai ter disponíveis fazem toda a diferença na hora do seu planejamento. Resolvido o período da sua viagem, você vai pensar no destino, né? Que lugar que você quer conhecer, para onde você quer viajar. E aí, gente, aqui você tem que ter uma coisa em mente. Para você escolher o destino da sua viagem, você tem que ter pelo menos uma data aproximada que você quer viajar. Porque senão aquela viagem dos sonhos que você está planejando pode simplesmente não coincidir com a época do ano em que você vai. E aí aqui tem uma coisa muito importante que você tem que pensar. Você vai viajar sozinho, vai viajar com a família toda, vai ser uma viagem de casal? Porque isso faz muita diferença no seu planejamento. Outra coisa muito importante na hora do seu planejamento é lembrar que viajar em alta temporada significa pagar mais caro e ir todos os lugares mais cheios. Se você viajar na alta temporada, além de tudo ficar mais caro, passagem, hospedagem, os passeios, qualquer ponto que você for, você vai pegar fila. Então, se você é desse tipo de pessoa, e eu sou um pouco assim, mas confesso que sempre viajo em alta temporada, que não gosta muito de encarar fila de lugar muito cheio, é bom pesquisar quando é a alta temporada realmente no lugar que você pretende ir. Agora, se você já é da galera, vai na festa e diverte, porque com certeza vai ter gente de tudo quanto é lugar aí para poder ter contato. Então, se você agora já sabe para onde você quer ir, o período que você vai viajar, quem vai com você e o destino, claro, bora pro próximo passo. Se sua viagem for internacional, você precisa considerar um ponto que muita gente ignora, que é a documentação. Entrar em um país pode parecer uma coisa simples, mas não é. Por mais que esse país te exija documentos aí bem fáceis de resolver, sempre vai ter algum documento que você será obrigado a mostrar na entrada desse lugar. Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça aí é verificar se esse país exige visto ou não, como é tirado esse visto, já que se esse visto, por exemplo, ele é tirado enquanto você está aqui no Brasil ainda, através de uma entrevista, como é o caso dos Estados Unidos aí. Nos Estados Unidos você tem que preencher toda uma papelada online, pagar uma taxa, agendar uma entrevista e ir lá tirar o visto. E tudo isso tem um prazo. Agora, em compensação, tem alguns lugares que você simplesmente chega no aeroporto e paga esse visto lá e entra. Então, saber disso é muito importante, porque sem isso você pode simplesmente não conseguir entrar no local, no país que você pretende. Uma outra coisa importante é verificar se esse país exige que você entre com passaporte ou com RG. E aí, claro, verificar a data de validade do seu passaporte e mais ainda, que muita gente ignora, se for só o documento de identidade, qual a validade da sua identidade, se sua identidade está dentro do prazo de validade. A identidade vence agora, vence. Sua identidade vale por 10 anos e ela tem que estar em ótimo estado de conservação. Não adianta estar com aquela foto sua também de neném lá, toda amassada, que você não vai conseguir entrar. Já vimos gente passar aperto com isso, então verificar esse ponto é bem importante. Um outro ponto aí que você precisa saber é em relação à vacina. Existem alguns países onde você simplesmente é obrigado a comprovar alguma vacinação ali, geralmente de febre amarela. Então, para isso, você tem que entrar lá no site, no próprio site do país, ou aqui do Brasil mesmo, vai te informar, isso é bem tranquilo de achar. Só que, se exigir a comprovação da vacina,
Não é aquele seu cartão que você ganhou lá quando nasceu, recém-nascido, e tomou sua primeira vacina, não. É um certificado internacional, cada local tira de um jeito, e então a gente sugere já olhar isso para ver se o país pede ou não essa vacina, para se pedir, até mesmo verificar qual o prazo para poder te entregar esse certificado internacional. Porque não adianta dar migué lá também não, porque não entra, gente. Então ficar atento a todos esses documentos aí para não passar aperto na hora de entrar no país. A gente vai ter que pensar agora no transporte. O lugar que você quer ir, dá para ir de carro? De ônibus já funciona ou você vai ter que viajar de avião? Tem que pensar nisso, gente, porque não é só porque você já tem um carro que a sua viagem vai sair de graça. Você tem que pensar na revisão, porque a sua segurança tem que vir em primeiro lugar. Se você for viajar de carro, você tem que fazer o cálculo da gasolina, tem que verificar se por onde você vai passar, se tem pedágio, tem que olhar tudo isso direitinho. Agora, se for de avião ou de ônibus, você tem que começar a pesquisar os preços das suas passagens e, claro, a disponibilidade de horário. E aí é a hora de tirar a mão do bolso e começar a pagar. E aqui uma dica muito legal é que antecedência muda valor de viagem, gente. Se você está planejando a sua viagem, por exemplo, vai viajar de avião, quando você compra a sua passagem de avião com antecedência, o valor dela é muito diferente, principalmente se você for viajar em alta temporada. Então fique esperto com isso e não dá bobeira. E eu tô aqui de novo para falar de um item muito importante se a sua viagem for internacional. Esse item é o seguro viagem. Muita gente, quando a gente começa a falar sobre seguro viagem, dá uma torcida no nariz porque fica assim, mas eu vou pagar isso para quê? É um item que ninguém gosta de contratar, porque considera um gasto desnecessário. Só que isso é basicamente igual ao seguro de carro, você paga para não usar. Porque como é que funciona lá fora? Normalmente os países não têm um SUS igual o nosso aqui. Só que se você acontecer qualquer coisa, você for atendido, sofrer um acidente, você passar mal, desculpa, sofrer um acidente, qualquer coisa do tipo, estiver fazendo um passeio e machucar, qualquer coisa do tipo, você vai ser atendido. Só que aí, chegar no final, vai chegar uma bela de uma conta para você pagar. Imagina só, você tá lá nos Estados Unidos, em dólar, o dólar aí praticamente R$5, aí chega aquela bela de uma fatura lá de $100 mil para você pagar. E não se assuste com esse valor de $100 mil não, porque procedimento médico é caro, tá? Então você vai ser atendido, mas depois vai chegar essa conta para você pagar lá no hospital ainda. Então, o seguro viagem, além de poder salvar a sua viagem, pode salvar a sua vida e seu bolso. Então, não deixe de contratar esse item, é muito importante que você tenha. Sair do Brasil sem esse item, a gente considera que é um grande erro, é um item obrigatório. Quando você sai do país, você tem contato com comida diferente, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, até mesmo de higiene. Vai fazer passeio que envolve, por exemplo, neve, envolve parque de diversão, uma série de coisas aí, pode salvar a sua vida. Aqui a gente vai te dar uma dica que é o seguinte: vários cartões de crédito oferecem esse seguro viagem aí de forma gratuita. Então vale a pena consultar com o seu cartão. É claro que são cartões bons aí, se for aqueles cartões igual eu falei lá que te dá anuidade, mas não te dá nada, não vai resolver. Mas vários cartões aí têm o seguro viagem, tem a cobertura, porque em alguns lugares também tem uma cobertura mínima exigida. Esse cartão te atende, então verifica lá no seu cartão e quem sabe você já até não economiza essa grana aí. Agora, um ponto importantíssimo que você tem que pensar é a acomodação, porque se você vai viajar, você tem que ficar hospedado em algum lugar, né? E assim, dependendo do lugar que você vai, existem inúmeros lugares que você pode se hospedar. Tem hotel, tem pousada, tem hostel, tem lugar para todos os estilos de bolso. Vai depender bastante do que você quer para sua viagem, né, e do lugar que você vai ficar. E além do preço, é bom pensar na localização, gente, porque se você for usar o transporte público durante a sua viagem, imagina se você alugar um lugar que fica perto de uma estação de metrô, já vai ajudar bastante, né? Olha isso direitinho e aluga o seu lugar ideal. E agora aí, depois de todos esses passos, vem o que eu considero como a parte mais legal de todo esse planejamento, que é o roteiro mesmo dos passeios, o que você vai querer conhecer lá na sua viagem. Aqui, gente, tem que deixar a preguiça de lado, verificar tudo que tem na cidade para poder descobrir o que você pretende conhecer ou não. Quais os passeios que você quer fazer, quais os restaurantes que você quer conhecer, se quer dia livre, se não quer dia livre, se você vai fazer compra, se não vai, aonde que vai ser isso. É um pouquinho trabalhoso, mas eu considero bem divertido, até porque assim você adequa o seu roteiro ao seu estilo,
tá? É bom verificar tudo isso, porque tem lugares aí que você precisa de fazer reserva com antecedência. Se você, por exemplo, em caso de passeio, em caso até mesmo de restaurante ou determinadas atrações, se paga para entrar, se não paga, quais são os dias de funcionamento. E além disso, o planejamento aqui pode te ajudar no seguinte, né? Já imaginou você marcar 2 passeios para o mesmo dia e simplesmente não dá tempo? Então, se planejar aqui é bem importante. Tá, e agora vem uma parte que é super complicada, assim, que é a parte da grana, né? Quanto tem que levar para poder viajar? Essa parte ela é muito pessoal, porque isso envolve qual é o estilo da sua viagem. Se você está, por exemplo, gosta de viajar no estilo mochilão, onde economiza o máximo e se precisar vive até de pão e água só no local, sua viagem vai sair super barata. Agora, se você já é do tipo que gosta de comprar produtos importados e almoçar e jantar nos melhores restaurantes, esse tipo de coisa, a sua viagem já vai subir bastante o preço. Tem como se adequar das duas formas ou no meio termo aí, mas só você vai poder falar isso, poder decidir isso. Uma dica que a gente dá é em relação à grana para comida. Pense o seguinte, aí no lugar onde que você mora, se você for comer fora, qual o valor que você gasta para poder comer fora aí num final de semana? Que você gasta, não é preço médio dos lugares, não, é se você sentar para comer, o que você vai comer e gastar. E é o mesmo valor que você vai gastar lá, mas já convertido na moeda. Se você gasta R$100 aqui, vai ser $100 lá nos Estados Unidos. Então vou dar um exemplo para isso ficar mais prático. Por exemplo, imagina que a gente vai para um restaurante, que o nosso hábito aqui, toda vez que a gente sente para comer, a gente tem um hábito aí de gastar R$200 por refeição. Se a gente estiver indo para um país, por exemplo, que é em dólar, a gente vai levar $200. Se for em euro, a gente vai levar €200. A conta é mais ou menos essa. O que a gente sugere aí, até por uma questão de segurança para ficar mais tranquilo no orçamento, é acrescentar aí uns 10% a mais, mas não vai fugir disso não e vai te ajudar a planejar quanto de grana levar para comida. Lembrando que isso é para comer, tá, gente? Passeios, se você for querer fazer compras, trazer lembrancinhas, esse é um dinheiro à parte, porque depende do estilo da sua viagem. Então pensa nisso para não passar aperto. Bom, e resolvido tudo isso, a gente sugere que já na semana da sua viagem você faça um confere em tudo que você planejou. Imprima suas reservas, mande e-mail para os lugares que você reservou como hotel, passeio, restaurante, confirmando essa reserva. Imprima aí suas passagens de avião, na verdade sua pré-reserva, né, de passagem de avião, sua confirmação de voo, tudo que for possível. Faça cópias, ligue no seu cartão de crédito se você for viajar com cartão para verificar se o uso no exterior está desbloqueado, porque isso não é automático. Peça para desbloquear e verifique se existe algum prazo, geralmente não, mas ainda assim é bom verificar. É basicamente um confere de tudo que você fez aí, de tudo que você fechou. Feito isso, é só arrumar as malas e aguardar o grande dia chegar. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, só para lembrar que imprevistos acontecem. Então, quanto mais organizada e planejada tiver a sua viagem, menor vai ser o risco de você passar um aperto longe de casa, né? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like pra gente. E se ainda não inscreveu no canal, corre lá e se inscreve, gente. Dá essa moral pra gente aí. E é claro, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente produz. Até o próximo.